TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 15 de julho. E nesta edição, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede suspensão de pagamentos à capital ambiental em Petrópolis. Tribunal de Contas do Estado aponta inconsistências de mais de 200 milhões de reais nas contas do INPAS em Petrópolis. Estado divulga 2.900 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. E o diálogo com o objetivo de destacar o encontro político sobre o desenvolvimento da cidade imperial. Olá, boa tarde a você que assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta quarta-feira, dia 15 de julho, já estamos aqui no meio da semana e no meio desse mês de julho, que olha só, a gente está passando voando. E nós começamos a nossa edição de hoje com uma notícia que envolve o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, justamente, o MPRJ ajuizou nesta terça-feira uma ação contra a Prefeitura de Petrópolis. Segundo o Ministério, o município mantém há cerca de 8 meses pagamentos à empresa Capital Ambiental, responsável por serviços de apoio nas escolas municipais, mesmo após o fim do contrato administrativo. A promotoria pede que a Justiça determine a suspensão dos repasses a partir de agosto e adote outras medidas. De acordo com a ação, o contrato entre a Prefeitura e a empresa terminou no dia 1º de novembro do ano passado. Mesmo assim, a Capital Ambiental continuou fornecendo mão de obra para serviços de limpeza, apoio operacional, transporte e preparo da merenda nas escolas da rede municipal. O Ministério Público entende que a situação deixou de ser excepcional e aponta falta de planejamento da administração municipal, além de possível violação dos princípios da legalidade, moralidade e transparência. Além de pedir a suspensão dos pagamentos, o Ministério Público quer que a Prefeitura publique, em até 15 dias, um edital de processo seletivo simplificado para contratar temporariamente profissionais considerados essenciais para a rede municipal de ensino, até a realização de uma nova licitação ou de um concurso público. Na ação, o MPRJ também solicita que o município apresente a relação completa dos pagamentos feitos à empresa desde o fim do contrato, os processos administrativos relacionados ao caso e um diagnóstico da estrutura de pessoal da Secretaria de Educação. A promotoria pede ainda multa diária mínima de R$10 mil em casos de descumprimento das determinações e que o Tribunal de Contas do Estado realize uma auditoria para apurar eventual dano aos cofres públicos. E ainda sobre essa reportagem, em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o processo de licitação para contratar a empresa foi aberto em maio do ano passado, mas está suspenso por decisão judicial. Segundo a pasta, os serviços continuam sendo prestados por serem considerados essenciais para o funcionamento das escolas e dos centros de educação infantil em Petrópolis. A Prefeitura afirmou ainda que o contrato com a Capital Ambiental já estava em vigor quando a atual gestão assumiu o município, o que impediria uma nova contratação emergencial enquanto a licitação permanecer suspensa. O município acrescentou que já está em andamento um processo seletivo para atender à demanda da rede municipal e garantir, assim, a continuidade dos serviços da educação. E agora, seguindo também com notícias, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou inconsistências de 2 milhões, na realidade, gente, de 209 milhões de reais nas contas de 2024 do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Petrópolis, o INPAS. O órgão determinou que o ex-presidente do Instituto, Claudinei Constantino Portugal, apresente esclarecimento no prazo de até 15 dias. As contas ainda não foram julgadas e o processo segue em análise.
Segundo o TCRJ, a principal inconsistência é uma diferença de 209,4 milhões entre o balanço patrimonial do INPAS, que mostra a situação financeira do Instituto, e um estudo técnico que calcula quanto será necessário para pagar aposentadorias e pensões dos servidores no futuro. Enquanto o balanço registra uma obrigação de cerca de 40,9 milhões, o estudo aponta um passivo de 250,3 milhões. Para o tribunal, essa diferença compromete a identificação da real situação financeira do regime de previdência. Além dessa divergência, o tribunal também quer entender por que os repasses ao Fundo de Previdência diminuíram ao longo de 2024 e busca esclarecimentos sobre os quase 29 milhões de reais que, segundo estudos técnicos, deixaram de ser destinados ao regime. O tribunal reforça que as inconsistências apontadas ainda serão analisadas. Antes de qualquer decisão, os responsáveis terão oportunidade de apresentar documentos e justificativas. O atual presidente do INPAS também foi notificado e deverá encaminhar informações complementares para subsidiar o julgamento das contas de 2024. Em nota ao Correio Petropolitano, o ex-presidente do INPAS, Claudinei Constantino Portugal, afirmou que não reconhece qualquer irregularidade na prestação de contas. Ele disse ainda que solicitou ao atual presidente do Instituto a documentação exigida pelo Tribunal de Contas e que apresentará todos os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido. E agora, mudando um pouco de assunto, foi comemorado no último fim de semana o aniversário de 102 anos da Guarda Civil de Petrópolis. E, em referência a essa celebração, o prefeito da cidade, Ingo Rames, reafirmou o compromisso de realizar um novo concurso público para a corporação municipal. Vamos conferir um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito. No início de 27, com certeza, o concurso da Guarda será realizado aqui em Petrópolis, melhorando nossa efetividade. É uma solicitação antiga da Guarda, que a gente possa ir recompondo o quadro e capacitando cada vez mais. Essa reciclagem é importante. A gente sabe da importância da Guarda Civil Municipal na segurança pública. Ela é mais do que fundamental no nosso dia a dia. Temos esse título da cidade mais segura do Estado. Logicamente, a Guarda é peça fundamental nesse trabalho, não sozinha, óbvio. Tem a Polícia Militar, o nosso Exército, tem a Polícia Civil, tem o Conselho Municipal de Segurança também, que é bem ativo na nossa cidade, bem participativo. Então, a gente está sempre aqui enaltecendo. E esse conjunto de fatores aí, sempre a Guarda liderando esse processo. Nosso carinho, nossa admiração, nosso respeito a todos vocês. Tá? Então, obrigado, que Deus abençoe a Guarda e o feliz aniversário para todos vocês aí. Obrigado. A Prefeitura de Petrópolis promoveu mais uma ação de abordagem social noturna e acolhimento de pessoas em situação de rua nesta segunda-feira. Esse trabalho faz parte da Operação Inverno, que é promovido para mitigar o efeito das baixas temperaturas para a população mais vulnerável da cidade imperial. As equipes das Secretarias de Assistência Social, Defesa Civil e Saúde abordaram 13 pessoas e uma delas aceitou o encaminhamento para passar a noite no Núcleo de Integração Social no Alto da Serra. As equipes estiveram em diferentes pontos do centro, como as ruas 16 de Março, Irmãos d'Ângelo, Imperador e também na Praça dos Expedicionários. Durante o trabalho, houve oferta de acolhimento, alimentação, atendimento médico, roupas e agasalhos e orientação sobre os cuidados necessários com as baixas temperaturas. O serviço também ocorre em outros locais da cidade, como no Alto da Serra. As roupas e cobertores oferecidos nas ações de abordagem são as peças arrecadadas na campanha do Agasalho 2026, que até o momento já recebeu 601 itens, entre agasalhos, roupas, meias, cobertores e mantas. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em 14 pontos da cidade. Você pode conferir a listagem completa dos locais de doação em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E olha só, gente, com isso a gente encerra a parte de notícias petropolitanas do nosso programa de hoje. Porém, antes de ir para um rápido intervalo, quero fazer um convite para vocês. Confiram lá no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Já estão aqui embaixo para vocês conferirem. Sigam lá, fiquem de olho em todas as notícias em primeira mão. E, é claro, muitas notícias que, como eu já disse, acontecem primeiro lá e depois a gente traz aqui para vocês. Então, com esse convite feito,
Vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, a Prefeitura de Teresópolis vai ter que explicar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro possíveis irregularidades em um pregão que visa a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. O pregão também estabelece a terceirização dos serviços de impressão, incluindo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, além do fornecimento de licenças de solução de proteção contra ameaças avançadas, no valor total estimado em mais de R$ 25 milhões.
A análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre o pregão número 90.040 de 2026 da Prefeitura de Teresópolis foi iniciada após o pedido de tutela cautelar feito pela empresa Inteligência Artificial, Tecnologia e Refrigeração, LTDA, que denuncia que o edital tem cláusulas restritivas à competitividade, dificultando a participação plena de outros competidores. A empresa também apontou a ausência de um roteiro detalhado, critérios objetivos de avaliação, prazo compatível com a complexidade dos testes e previsão clara de acompanhamento pelos demais. Outro ponto foi um termo específico que exigiu um modelo determinado sem admitir soluções equivalentes, além de exigir um sistema operacional próximo do fim, o que, segundo eles, restringe a disputa e evidencia uma deficiência no planejamento da contratação. Em razão disso, os representantes pediram a suspensão do pregão até o julgamento. O TCE deu 5 dias a contar do dia 7 de julho para a Prefeitura prestar esclarecimentos sobre os apontamentos. O Tribunal de Contas informou que o edital ainda está sendo analisado quanto à sua legalidade e alertou que, caso sejam verificadas irregularidades, o procedimento e uma eventual contratação vão poder ser considerados ilegais. Por esse motivo, caso o Executivo siga com o pregão e uma eventual contratação antes da sinalização da Corte, poderá implicar em possíveis responsabilizações aos agentes públicos envolvidos. E ainda sobre essa reportagem, a Prefeitura de Teresópolis não se posicionou até o fechamento desta edição. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha, gente, o tempo no Sudeste nesta quinta-feira vai ter predomínio de sol e tempo firme, com tardes de baixa umidade e manhãs frias. E não há previsão de chuva para a maior parte da região e as temperaturas devem entrar em elevação ao longo do dia. Mas vamos agora para a previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a quinta-feira vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 7 e a máxima de 18 graus. E mais uma vez, Nova Friburgo vai registrar a menor temperatura das cidades da região serrana, batendo os 7 graus nas primeiras horas do dia. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e à noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 8 e a máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir exatamente essa tendência. A quinta vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer, aquele tradicional russo, e à noite o céu vai continuar sem nuvens. Os termômetros variam entre 8 e 19 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o destaque fica para as temperaturas mínimas, já que normalmente por lá o dia fica um pouco mais quente. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite também de tempo aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros vão variar entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia vai ser parecido, com sol o dia todo e sem nuvens no céu, e à noite o céu continua bem limpinho. Os termômetros vão marcar exatamente a mesma temperatura de Paraíba do Sul, variando entre a mínima de apenas 10 graus e a máxima de 23 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E agora nós vamos falar de trabalho. Isso porque o governo do estado do Rio de Janeiro está divulgando nesta semana 2.922 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz em todo o estado, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional do Emprego, são oferecidas 1.128 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.794 vagas, 103 da Fundação Moody's e 1.191 no Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. A região metropolitana reúne 824 vagas, com salários de até 2 mínimos de R$ 3.242.
Há oportunidades para açougueiro, ajudante de padeiro, atendente de farmácia, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, babá, bombeiro hidráulico, cozinheiro e eletricista. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 146 vagas para diferentes funções, com remunerações que variam entre 1 e 2 salários mínimos. No Médio Paraíba, há 59 oportunidades nos municípios de Valença, Volta Redonda e Vassouras, com e sem experiência, para diferentes níveis de escolaridade. Entre as funções oferecidas estão agente funerário, alinhador veicular, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de mecânico de autos, costureira e eletricista de instalação de automotores. A remuneração oferecida é de até 2 salários mínimos. Já na região serrana, foram captadas 245 vagas na cidade de Teresópolis. Para a função de soldador, que tem 10 oportunidades disponíveis, os salários chegam a 3 mínimos. Também há vagas para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, analista de estoque, atendente de buffet, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e auxiliar técnico eletrônico. De acordo com o Observatório do Trabalho, a maioria das vagas captadas é para o setor de serviços. Por nível de escolaridade, 48% pedem o ensino médio completo e 42,6% o ensino fundamental completo. A maioria das vagas exige experiência. É importante lembrar de manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas no site www.rj.gov.br/trabalho. Além disso, a Fundação Moody's oferece as 103 vagas de estágio para os níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.691 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, está com inscrições abertas para 45 mil vagas gratuitas em cursos presenciais de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas a quem deseja aprender uma nova profissão, atualizar conhecimentos ou ampliar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. As vagas estão distribuídas por unidades da FAETEC em diversas regiões do estado e contemplam cursos de formação inicial e continuada, voltados para a capacitação profissional de curta duração. Entre as opções oferecidas estão assistente administrativo, operador de computador, inglês nível iniciante, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeiteiro, além de diversas outras formações em áreas como tecnologia, gestão, indústria, beleza, gastronomia e serviços. Os requisitos de escolaridade variam de acordo com o curso escolhido e podem ser consultados no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 19 de julho. Cada candidato poderá realizar até 4 inscrições simultâneas vinculadas ao próprio CPF. O processo seletivo será por sorteio público marcado para o dia 20 de julho, às 3 horas da tarde. Já a relação dos selecionados será divulgada no portal da FAETEC. O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto nas unidades escolhidas pelos candidatos durante a inscrição. E a Presidência da República sancionou 2 leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã no país. Publicadas nesta terça-feira, as normas incluem a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica e criam a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A Lei nº 15.468 de 2026 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para tornar obrigatória a abordagem de educação política e direitos da cidadania nas escolas. O tema passará a integrar o currículo da educação básica no âmbito dos estudos relacionados à realidade social e à política brasileira. Com a mudança, a legislação passa a prever expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática. Também foi sancionada a Lei nº 15.467 do mesmo ano, que institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. As ações relacionadas ao tema vão ocorrer anualmente na primeira semana de maio em todo o território nacional. Segundo a norma, órgãos públicos, instituições de ensino, entidades representativas e organizações da sociedade civil vão poder promover atos que estimulem valores éticos e morais, fortaleçam o exercício da cidadania e incentivem iniciativas de combate à corrupção. E ainda nessa parte da educação, começaram na terça-feira, ou seja, ontem, as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 de julho para fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O FIES é um programa do governo federal que financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos oferecidos por instituições privadas de ensino superior, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa beneficia prioritariamente estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido contemplados anteriormente com o financiamento estudantil. Ao todo, o Ministério da Educação oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026, considerando os 2 processos seletivos do ano. Foram disponibilizadas 67.301 vagas no primeiro semestre e outras 44.867 nesta segunda edição. Além dessas oportunidades, o MEC ainda poderá ofertar vagas que eventualmente não tenham sido ocupadas até o limite previsto para este ano. Para participar da seleção, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863. Vale destacar que os participantes que realizaram o Enem na condição de treineiros não podem se inscrever no programa. O processo seletivo também contempla o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 810,50. O cronograma prevê o encerramento das inscrições no dia 17 de julho. O resultado da chamada única será divulgado em 30 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Já a convocação pela lista de espera ocorrerá entre 7 e 24 de setembro. E agora, saindo dessa parte da educação e indo para os resultados da economia, em maio de 2026, a produção industrial nacional mostrou variação negativa de 0,2% frente a abril. Os dados apontam ainda que 9 dos 15 locais pesquisados mostraram resultados negativos. Na passagem de abril para maio de 2026, a indústria nacional atinge variação negativa de 0,2%. Assim, ela interrompe 4 meses de resultados positivos na produção, onde acumulou um ganho de 4,3% no período. Os dados trazidos pelo analista da Pesquisa da Produção Industrial Mensal, Bernardo Almeida, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que, em termos regionais, 9 dos 15 locais pesquisados mostraram resultados negativos no período. Como principal influência negativa, nós temos a indústria da Bahia, com uma queda de 8,9%, sendo a maior queda também em termos absolutos para esse mês de maio. Isso vem após 4 meses de resultados positivos, onde a indústria baiana acumulou um ganho de 13,3%. Além da Bahia, as indústrias do Mato Grosso, região Nordeste, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo também apresentaram resultados negativos, que variaram da queda máxima de 8,9% até a mínima de 0,1%. No campo positivo,
Nós temos como principal influência a indústria de Santa Catarina, crescendo 2,3%. Esse resultado marca sua quarta taxa positiva consecutiva, acumulando no período um ganho de 6,5%. Em termos absolutos, 5 regiões estudadas apresentaram alta em maio, sendo elas Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Amazonas, Paraná e Goiás. Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução geral do índice de média móvel trimestral para o total da indústria brasileira mostrou variação positiva de 0,3% no trimestre encerrado em maio de 2026, na comparação com o nível do mês anterior, e permaneceu com trajetória ascendente iniciada em dezembro de 2026. E o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou nesta terça-feira o aumento temporário de 30% para 32% no teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina. Válido por 180 dias, essa medida tem a possibilidade de prorrogação, e a medida visa reduzir a dependência brasileira de combustíveis fósseis importados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a resolução permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano e leve em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo e combustíveis, que, segundo a pasta, é marcado pela volatilidade no abastecimento global. Além disso, ainda é destacado que, neste contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a decisão foi respaldada por testes técnicos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que mostraram a viabilidade da mistura em veículos leves e motocicletas, sem comprometer o desempenho ou o consumo, mesmo em motores não flex. Enquanto a nova mistura, chamada E32, entra em vigor, o governo prossegue com a avaliação para verificar o efeito dos teores ainda mais elevados, como o E35, ou seja, com 35% de etanol anidro misturado à gasolina, com foco na durabilidade dos componentes automotivos e dos efeitos da utilização do combustível em longo prazo. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, com a chegada do inverno, muita gente acaba bebendo menos água por conta da diminuição da sensação de sede. O problema é que esse hábito pode favorecer o aparecimento de doenças do trato urinário, como infecções e pedras nos rins. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde reforça que o diagnóstico precoce é fundamental e destaca que os exames e tratamentos disponíveis pelo SUS existem aqui no Rio de Janeiro. Às vezes o frio mais intenso pode diminuir a nossa vontade de realizar atividade física, aumentar a nossa alimentação com alimentos mais processados, mais ricos em sódio e principalmente diminuir a nossa ingestão de água durante o dia. E isso pode facilitar a formação de cálculos renais. A queda das temperaturas muda a rotina da população e também pode afetar a saúde dos rins. Com menos sede, é comum reduzir o consumo de água durante o inverno, aumentando o risco de cistites, além de agravar outras doenças do trato urinário. Pacientes fora desse perfil que eu comentei, que têm algum sintoma como cólicas renais, dores lombares que irradiam para a região da virilha, sangramentos urinários, alterações da parte genital, aumento do volume testicular, dor testicular, ou algum sangramento ou alteração do hábito urinário, como ardência para urinar, dificuldade para urinar, aumento da quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro, também devem procurar algum atendimento com o urologista. Eu passei muito mal, com muitas dores, e aí fui para o Evandro Freira. Chegaram lá, eles fizeram um exame em mim e constou que tinha essa pedra. Comecei a sentir uma dor na barriga, fui para o médico, foi 2024, final de 2024, reclamando da médica que eu estava sentindo essa dor. Aí ela pediu para mim fazer uma ultra para ver o que era. Aí eu fiz, levei para ela falou que era pedra no rins. O diagnóstico precoce aumenta as chances de um tratamento mais simples e eficaz. Entre os exames oferecidos pelo Rio Imagem Centro está a urodinâmica, indicada para avaliar o funcionamento da bexiga e da uretra em pacientes com sintomas como incontinência urinária, bexiga hiperativa e dificuldade para urinar.
O exame auxilia o médico a identificar a origem do problema e definir a melhor conduta para cada paciente. Esse exame é um exame funcional do aparelho urinário. Diferente de exames de imagem, como ultrassom ou tomografia, esse exame é capaz de avaliar a capacidade da bexiga de encher, armazenar e esvaziar, podendo mudar o tratamento que a gente oferece para o paciente. Nos casos de cálculos renais, uma das opções terapêuticas disponíveis é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. O procedimento é minimamente invasivo e fragmenta as pedras nos rins para facilitar a eliminação pela urina. A indicação depende da avaliação do urologista, que leva em consideração fatores como o tamanho, a localização e a composição do cálculo. Aqui fazemos a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. O paciente deita numa máquina, essa máquina emite ondas de choque direcionadas para o cálculo renal do paciente e esse cálculo é fragmentado em pedaços menores, em que o paciente consiga eliminar espontaneamente. A litotripsia extracorpórea estamos oferecendo desde maio de 2025 e a urodinâmica estamos oferecendo desde maio desse ano de 2026. Oferecê-las é um upgrade no tratamento e diagnóstico de doenças urológicas. O acesso aos exames e tratamentos oferecidos nas unidades do Rio Imagem acontece por meio de encaminhamento da atenção primária, após atendimento em uma clínica da família ou em uma unidade básica de saúde da rede municipal. Para prevenir complicações, especialmente durante o inverno, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda manter uma boa hidratação, ingerindo entre 2 e 3 litros de água por dia, além de praticar atividades físicas e evitar alimentos ricos em sódio e ultraprocessados. Para pacientes que nunca tiveram cálculo renal, recomendações gerais como ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, manter exercício físico e alimentação saudável, mantendo um bom metabolismo, são recomendações fundamentais para evitar o cálculo renal. Para pacientes que já tiveram algum tipo de cálculo, é sempre importante procurar o seu urologista, porque dependendo do tipo de cálculo, pode ter alguma recomendação específica para o seu tipo de problema. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital.
Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade e é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, agora na parte da nossa entrevista do programa de hoje. E desta vez estamos aqui ao vivo com o vereador de Petrópolis, Tiago Damasceno, que veio conversar um pouco com a gente sobre o desenvolvimento aqui da cidade imperial. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Tudo bem, Hugo? Uma boa tarde a todos os telespectadores. Sempre um prazer poder estar aqui. Muito obrigado a toda a equipe da TVC. Sempre um prazer te receber aqui, assim como todos os outros membros do Legislativo. E antes da gente, de fato, começar a falar sobre o desenvolvimento de Petrópolis, os diferentes tópicos que envolvem justamente esse assunto, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Meu nome é Tiago Damasceno, sou economista de formação, 42 anos de idade, casado, tenho um filho e atualmente exercendo meu terceiro mandato como vereador de Petrópolis. Perfeito, Tiago. Hoje, então, a gente veio conversar especificamente sobre um encontro que vai acontecer nessa semana, mais especificamente amanhã, aqui na Cidade Imperial, justamente para tratar toda essa questão do desenvolvimento aqui do município. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse evento. Então, Hugo, esse evento tem uma importância grande porque a gente precisa estar fazendo com que Petrópolis esteja presente nesse debate que vai acontecer daqui a pouco, principalmente período eleitoral, e a gente poder discutir a nossa cidade, para que a nossa cidade, os atores que vão estar dentro desse processo tenham clareza em relação às questões que envolvem Petrópolis, os potenciais da nossa cidade e também os nossos problemas que precisam ser enfrentados. E isso a gente faz com bastante debate, diálogo, conversa. É assim que a gente vai construindo uma agenda política para que, no futuro, Petrópolis possa receber investimentos, projetos, programas, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Perfeito. E tem um ponto bem importante da gente destacar que dessa vez, nesse ano de 2026, nós temos eleições gerais, eleições
que não envolvem especificamente aqui para Petrópolis no sentido de prefeito e vereadores, mas ainda assim essa eleição, como todas as outras, são essenciais aqui para a nossa cidade. Queria que você justamente falasse como um membro do meio político a importância justamente dessa eleição aqui para o nosso município. Exatamente isso. Assim, tem muita gente que pensa que a política ela acontece só na hora do voto, né? E na verdade, política tem muito a ver com participação. A construção de programas e de projetos, ele nasce agora, a partir do debate, a partir do diálogo, né? Então, por isso que é importante. Como você bem colocou, quando a gente tem uma eleição municipal, como há 2 anos atrás, é natural que a gente vá debater o tempo todo a cidade. Mas quando chega agora numa eleição geral, a cidade acaba ficando mais em segundo plano. Se debate muito o Estado e muito mais o país. Mas é importante que a gente puxe esse movimento para que o debate da cidade aconteça, exatamente para que amanhã, independente de quem ganhar a eleição, quem estiver lá, né, governando o Estado ou governando o Brasil, possa ter uma visão clara das necessidades de Petrópolis e possa ajudar a nossa cidade a se desenvolver. E até um ponto bem importante da gente destacar, a participação do governo federal e do governo estadual na nossa política, por meio de investimentos, emendas, que são coisas que realmente fazem a cidade acontecer, não é mesmo? Perfeito, né? A gente luta ainda muito, né, para que a Constituição de 88, que estabeleceu um pacto federativo, que ela possa se concretizar, coisa que ainda não aconteceu no país até agora, né? Então a gente tem um sistema onde o município ele é muito dependente das verbas mesmo, né, que são transferidas tanto do governo do estado quanto do governo federal. Então, até por esse motivo, é importante a gente poder fazer esse debate, né, e puxar essa discussão para a centralidade da nossa cidade, das nossas demandas, né, exatamente para que a gente possa ver a nossa cidade avançar. Perfeito. E agora, deixando esse assunto mais geral sobre a política e falando desse evento especificamente que vai acontecer amanhã, gostaria que você falasse justamente quais são os principais tópicos a serem debatidos nesse encontro. Então, Hugo, primeiro é reforçar a importância, né? A gente vai ter nesse evento a presença de 2 deputados federais, pessoas que já tiveram em secretarias no município do Rio de Janeiro, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Vai ter muita gente com muita capacidade, com muita experiência, e eu acredito que os temas principais são aqueles temas que dizem mais sobre as necessidades que a gente tem, né? Então, por exemplo, um tema que é importantíssimo, que com certeza vai ser debatido, é a questão do desenvolvimento econômico. Petrópolis já foi uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do país, né? Uma cidade que tinha uma das cidades pioneiras, por exemplo, na questão do desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, né? E a gente viu nas últimas 3, 4 décadas a cidade ir perdendo esse fôlego e essa atração na questão econômica. Então é importante que a gente possa reposicionar Petrópolis dentro de um programa de crescimento do estado do Rio de Janeiro e que Petrópolis seja privilegiada e atendida, né? Para que a gente possa ter mais geração de emprego, de renda, atração de indústrias, desenvolvimento de indústrias importantes como a indústria do turismo e outras indústrias que a gente tem aqui na nossa cidade. Outros temas que são sempre importantes, a gente depende muito dessa ajuda também federal e estadual, logicamente a questão da saúde, a questão da mobilidade, né? Talvez uma das questões mais gritantes e importantes dentro da nossa cidade, e passa também por essa articulação do governo estadual e com o governo federal. Então, assim, são esses temas que fazem diferença no dia a dia do petropolitano que a gente vai estar levando nesse encontro. Perfeito, é até bom a gente destacar, como você havia dito, não são apenas questões gerais que vão ser ditas, mas sim falar sobre a atual realidade aqui do município. A gente pode destacar toda a questão do transporte público, porque assim, é uma novela que a gente já cansou de ver capítulos. Sim. A questão financeira, a gente pode falar um pouco da situação de crise aqui, que a gente vem passando há bastante tempo. Então, são temas que são gerais, que seriam debatidos em qualquer município, mas que afetam também muito a realidade atual do petropolitano. Total, né? Por exemplo, nessa questão da mobilidade, a gente está vendo nos últimos anos a cidade do Rio de Janeiro tentando fazer uma mudança nesse sentido, né?
com ampliação do metrô, ampliação, a concretização, idealização e concretização do sistema de BRT, VLT, né? Agora, mais recentemente, conseguiram quebrar com a caixa preta do Rio Card e trazer a bilhetagem eletrônica para o controle governamental. Então, isso tudo são experiências que a gente tem que trazer para a nossa cidade, para o nosso município, né? Para a gente poder melhorar a nossa mobilidade e melhorar o transporte público, né? Que a gente sabe que é uma das maiores dores que a gente tem aqui no nosso município. Uma outra questão importante que a gente pode trazer dessa experiência, por exemplo, a indústria do turismo, né? O Rio de Janeiro é conhecido talvez como a capital cultural do Brasil, né? E a gente tem visto nos últimos anos todo um investimento também do Rio de Janeiro para se notabilizar como um local de eventos, e isso gera muita renda, gera emprego, né? E aí Petrópolis, a gente sabe que tem um potencial importante também nesse setor, né? Então a ideia é exatamente a gente poder articular, trazer experiências bem-sucedidas que já estão acontecendo em outras cidades e trazer principalmente projetos, programas e investimentos para o nosso município. Eu não posso deixar aqui de citar também a questão da resiliência, da defesa civil, né? E aí é voltado principalmente numa pauta de governo federal. Não dá mais para a gente ficar só correndo atrás de verba ou tendo acesso à verba quando acontece uma tragédia na cidade. O governo federal precisa, de uma vez por todas, colocar um plano de investimento anual para a nossa cidade para poder aumentar a nossa capacidade de resiliência, de diminuição de risco, né? Investimento em várias áreas, macrodrenagem, contenção de encosta, na parte de habitação, né? Então, acho que esse é um tema também importantíssimo da gente debater nessa reunião. Perfeito. E também é importante a gente destacar que, apesar de ser um evento com a participação de diversos atores desse meio político, ele é aberto para o público justamente para ter essa visão da população, porque é apenas a população que consegue passar efetivamente essas necessidades, não é mesmo? É isso, Hugo. Esse contato, né, que a gente chama, né, o calor humano mesmo, né, o contato pessoal, o olho no olho, das pessoas poderem estar ali dizendo, né, aquilo que elas julgam ser o mais importante, né? É dessa forma que a gente vai construindo uma agenda política importante para a cidade e ter uma expectativa de que amanhã a cidade vai ser beneficiada e privilegiada com investimentos. Perfeito, Thiago. E agora, num aspecto um pouco mais pessoal seu, como que você enxerga a importância desse evento e também, é claro, da participação e da população nele? Eu vejo de extrema importância, primeiro porque com isso a gente coloca Petrópolis com o evento, né, a gente coloca Petrópolis na centralidade da discussão do Estado e do Brasil, né? Então, quando a gente traz esses atores que têm essa percepção e essa visão e até essa responsabilidade em nível estadual e em nível federal, a gente está levando Petrópolis para a centralidade da discussão. Então, isso já tem uma importância imensa para que amanhã ou depois a gente possa receber mais investimentos. E para a população, né, é a oportunidade também da gente poder conhecer atores políticos, né, que vão estar aí e poder discutir e falar diretamente para eles sobre as necessidades da nossa cidade, né? Então eu convido todo mundo, né, nessa quinta-feira, dia 16 de julho, às 18 horas, lá no Teatro Mariano, para esse encontro e para esse debate, né, que vai ser importantíssimo para a nossa cidade. A nossa cidade, ela só avança quando a população participa. Então eu convido todo mundo para participar desse encontro. Perfeito, Thiago. Muito obrigado pela sua presença. Já fez até o convite, então tá tudo perfeito. Eu que te agradeço, Hugo, e agradeço também a toda a equipe aqui, né? E sempre sou muito bem recebido aqui, tenho uma admiração enorme por vocês e estou à disposição quantas vezes a gente puder estar aqui debatendo os assuntos importantes do nosso município. Perfeito, Thiago. Sempre que tiver algum assunto será convidado, porque, é claro, muito importante ter esse contato com a população, ter justamente esse meio de comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço. E agora, gente, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.